O poder da autorresponsabilidade, Paulo Vieira. Capítulo 6. As 6 leis para a conquista da autorresponsabilidade. Estas 6 práticas, linguísticas e comportamentais, quando transformadas em hábitos diários, trarão mudanças na sua vida de modo que as pessoas ao seu redor perceberão que uma nova pessoa surge. Você verá novas oportunidades e possibilidades batendo à porta, coisas muito boas acontecerão. Então, perceberá que a mágica da autorresponsabilidade chegou. 1. Se é para criticar, cale-se. 2. Se é para reclamar, dê sugestão. 3. Se é para buscar culpados, busque solução. 4. Se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. 5. Se é para justificar seus erros, aprenda com eles. 6. Se é para julgar as pessoas, julgue apenas suas atitudes e comportamentos. A seguir, vamos entender melhor cada uma delas. Lei número 1. Se é para criticar, cale-se. No dicionário da língua portuguesa, criticar significa examinar com critério, notando a perfeição ou os defeitos, mas significa também falar mal ou censurar algo ou alguém. Por favor, não me venha dizer que as suas críticas são construtivas e que o objetivo real é ajudar o outro. Eu nunca vi, em toda a minha vida, alguém criticando o outro pensando sinceramente em ajudar. Como você se sente quando alguém te olha e, com um tom de quem sabe mais do que você sobre o assunto, diz: "Olha, vou fazer uma crítica construtiva, mas é para o seu bem"? Bastam essas 2 palavras, crítica e construtiva, serem pronunciadas que o semblante cai, o olhar baixa e a pessoa se prepara para a bordoada que está por vir. Se o foco e a intenção fossem de fato positivos, ela não faria uma crítica. Ela se calaria ou daria uma ideia, diria algo em que o foco fosse o acerto, não o erro. Algo que colocasse o ouvinte para cima, não para baixo. Se você é daqueles que adoram criticar e analisar tudo e continua achando a crítica um mal necessário, experimente, em vez de fazer a crítica, dar uma sugestão ou ideia. Você verá que os resultados obtidos serão muito maiores, e as pessoas farão questão de sua companhia e orientação, algo que não acontece com os que gostam de criticar. Lembre-se, é muito fácil criticar, é muito cômodo falar do cisco nos olhos dos outros, porém, isso impede de vermos a trave nos nossos olhos. Quando paramos de criticar, nosso foco passa a ser a solução e não o problema. Nosso subconsciente passa a se responsabilizar pelos acontecimentos e, de maneira mágica e inconsciente, as decisões e atitudes se tornam mais acertadas, proativas, maduras e, finalmente, mais produtivas. Quando paramos de criticar, nosso foco passa a ser a solução e não o problema. Lei número 2. Se é para reclamar, de sugestão. A definição da palavra reclamar é muito clara e não dá margem para outra interpretação. Reclamar é exigir para si, reivindicar, e, em outra abordagem, significa também queixar-se, protestar e lamuriar. Infelizmente, existem pessoas pautando suas vidas em reclamações e cobranças desenfreadas, criando para si uma existência pobre e carente. Na Bíblia, há diversos relatos do poder das palavras proferidas e muitos cristãos continuam com uma total imprudência verbal, usando palavras de reclamação e lamúria como uma faca sem pegadura, que quanto mais tentam usar, mais se ferem. Em Coríntios 10:10 é dito, que não se lamentem e lamuriem como fazem alguns, pois estes foram destruídos pelas mãos do anjo destruidor. A única coisa real que se consegue com a reclamação e a lamentação é provar a incapacidade do outro, deixando claro que quem reclama é, na teoria, superior e mais capaz. Outra, dentre centenas de passagens bíblicas que falam sobre o perigo de se proferir palavras contaminadoras, está em Efésios 4:29. Diz assim: "Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, suja, contaminadora, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e, assim, transmita graça aos que ouvem." Veja bem, esta passagem diz para falarmos apenas palavras que edifiquem, conforme a necessidade de quem ouve, e não para satisfazer o ego de quem fala. De certo, a característica mais forte e perigosa da reclamação é a fuga da autorresponsabilidade, é se eximir dos acontecimentos. É olhar o que acontece consigo, e ao seu redor, como se não tivesse nenhum poder ou influência.
É tirar o foco das coisas erradas e indesejadas de si e colocar nos outros ou nas circunstâncias. É se fartar na reclamação, eximindo-se de agir. É sentar e observar o circo pegar fogo em vez de concentrar esforços na solução. Ou agimos com interesse na solução, ou reclamamos e colocamos nossa força e poder no problema. Os vitoriosos não perdem tempo reclamando e focando o problema, eles focam a solução e as possibilidades. Isso não quer dizer que pessoas equilibradas e autorresponsáveis não confrontam os outros com a verdade. Não impede que olhem nos olhos de seu filho e, sem reclamar, digam o que esperam dele e que esse caminho não será de felicidade. Não reclamar não significa se calar diante de um erro ou mau desempenho e fingir que não viu. É fundamental para o sucesso das 6 leis que você possa confrontar os outros com a verdade, dizer-lhe suas expectativas e o que de fato ela realizou, falando muito mais de fatos e dados do que de sentimentos. Muitos usam a reclamação como uma forma de chamar a atenção. Já as pessoas plenas, realizadas e realizadoras optam por olhar e se deter prioritariamente aos pontos fortes, pois sabem que palavras são sementes adubadas e, quando nos detemos mais nos problemas e erros, são essas sementes que vão florescer, mas quando nos detemos nas soluções e possibilidades, são estas que florescerão e, muitas vezes, as possibilidades florescem a ponto de os problemas se tornarem irrelevantes. Porém, como tudo na vida, a qualidade das palavras proferidas é uma opção. Se serão palavras de críticas e cobranças, ou se serão elogios. Exerça o livre-arbítrio e fale bem, com prudência. Lei número 3. Se é para buscar culpados, busque a solução. Como a crítica, a busca pelos culpados é uma maneira simples e rápida de se desresponsabilizar pelo mundo em que se vive, pelos acontecimentos, pelos fatos e pelos resultados obtidos. É muito fácil olharmos para os erros dos outros, porém, é difícil percebermos os nossos. Em nível neural, isso é um grande perigo, pois o hemisfério direito, que é o lado realizador do nosso cérebro, ao receber a mensagem de que o resultado, insatisfatório, obtido foi por culpa dos outros, cria o seguinte diálogo interno: por que mudar e fazer diferente, se o resultado negativo foi culpa do outro? Dessa maneira, a pessoa continua a repetir os mesmos erros, sem aprender com eles. Afinal, se são os outros os responsáveis por tudo isso estar assim, por que eu deveria mudar? Os outros que mudem. Os vitoriosos não perdem tempo reclamando e focando o problema, eles focam a solução e as possibilidades. Lei número 3. Se é para buscar culpados, busque a solução. Por que mudar, se os políticos que são corruptos? Por que mudar, se o meu professor é que é ruim? Por que mudar, se o problema é minha esposa, que é crítica e reclama de tudo? Por que mudar, se o problema é a minha equipe, que é desmotivada e não corre atrás das vendas? Por que mudar, se o juiz é corrupto e meu time sempre perde? Enquanto você não abolir essas justificativas intelectuais, nada vai mudar. Tenho visto muitos vendedores chegarem de uma venda, ou melhor, de uma tentativa de venda, reclamando, criticando e culpando o cliente por não conseguirem vender e por as vendas estarem baixas. Afinal, os clientes só querem descontos impossíveis, prazos enormes etc. E se são os clientes os culpados, por que o vendedor deveria mudar? Porque deveria usar novas técnicas, como rapport, link, fisiologia corporal, inflexão vocal. Por que me capacitar mais, fazer novos treinamentos, se o problema e a culpa pelos meus fracassos estão nos outros? Não busque culpados. Busque solução e aliados, parceiros de uma aprendizagem eterna. Lei número 4. Se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Muitos possuem o terrível hábito de se fazerem de vítima, seja criticando e reclamando ou colocando-se em uma situação de inferioridade e sofrimento. Por que tantas pessoas se fazem de vítima e praticam a autocomiseração? Existem várias explicações e motivos. Um deles é o seguinte: crianças precisam se sentir amadas e importantes. Porém, por incapacidade afetiva ou por falta de tempo dos pais, elas não obtiveram esse alimento emocional. Um dia, uma dessas crianças adoeceu, e, quando os pais perceberam que era uma doença um pouco mais grave, voltaram-se por completo para elas, com carinho, atenção, cuidado, o que,
Na compreensão infantil, era justamente o amor que ela tanto almejava. Passaram-se dias, ela ficou saudável e, mais uma vez, as coisas voltaram ao normal. Os pais já não tinham mais aquele cuidado com ela, aquela atenção, aquele carinho, e ela já não percebia mais o amor deles. E, como é normal na primeira infância, mais uma doença surgiu e todas as atenções voltaram-se para ela. Carinho, atenção, cuidado, gostos e vontades. Mais uma vez a criança sentiu a plenitude de ser amada e importante. A repetição desse ciclo deixou um aprendizado inconsciente na criança. Quando sofro, fico doente, debilitada, passo a ser amada e querida, mas quando estou boa e são, ninguém liga para mim. Então, muitos de nós crescemos, ficamos adultos, racionais, porém aquela criança continua lá dentro querendo atenção e carinho, querendo se sentir importante e amada. E, para conquistar amor, o caminho já foi aprendido na infância, basta sofrer ou mostrar que está sofrendo que, nessa lógica, as pessoas prestarão mais atenção, cuidarão e darão mais carinho. E isso costuma até ser verdade, porém por um curto espaço de tempo. Dessa forma, esse adulto carente e infantilizado sairá em busca de se sabotar e levar a sua existência ao declínio. Mostrará a quem lhe der ouvidos que está sofrendo, que está em crise, que sua vida é muito difícil. Relatará como as coisas estão complicadas em casa, as contas atrasadas, carestia e sofrimento, abandono, e assim por diante. Se você, de fato, quer chamar a atenção, ser querido, amado e admirado, viva como um vencedor, haja como um vencedor, fale como um vencedor, que da sua boca saiam palavras de vida e construção. Ninguém consegue atenção e carinho por um longo período falando de sofrimentos e angústias, a não ser que a outra pessoa também seja acometida do mesmo mal, a autovitimização. Aí serão duas pessoas debilitadas emocionalmente servindo de muleta uma à outra. Lei número 5. Se é para justificar seus erros, aprenda com eles. O erro é parte integrante do processo de aprendizagem. Se não houver erro, não haverá aprendizado. Muitas pessoas já debilitadas emocionalmente e acostumadas a ser criticadas, e até mesmo humilhadas, ao errar foram inconscientemente programadas para negar e fugir de seus erros, evitando, tanto quanto possível, reconhecê-los, e assim, evitando se sentir mais uma vez diminuídas e invalidadas. Para nos livrarmos desse terrível hábito, é necessário adquirirmos uma nova crença. Não existem erros, apenas resultados. Quem tem sucesso, traz esse pressuposto da programação neurolinguística arraigado em suas vidas, em suas atitudes. Pessoas realizadas e autorresponsáveis acreditam, de fato, que tudo de ruim que lhes acontece não são erros, muito menos fracassos, são efeitos, são resultados. E para não colher os mesmos resultados basta fazer diferente na próxima vez. Einstein dizia: loucura é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Todos alcançam algum tipo de resultado. Se estou gordo, não preciso entender como frustrante ou fracasso, posso entender como o resultado da minha maneira de viver e de me alimentar. Se quero outro resultado, basta mudar, encontrar outra maneira de me ver, viver e me alimentar. Pessoas realizadas e autorresponsáveis acreditam, de fato, que tudo de ruim que lhes acontece não são erros, muito menos fracassos, são efeitos, são resultados. Lei número 5. Se é para justificar seus erros, aprenda com eles. Se as vendas este mês foram insatisfatórias, isso não precisa ser encarado como uma derrota, pois, se assim for, você ficará debilitado, desmotivado e, provavelmente, será ainda pior no mês seguinte. Você pode encarar os resultados fracos como um aprendizado, uma maneira de como não agir em relação às vendas. Se você não prospectou, mude e prospecte novos clientes. Se não usou técnicas de vendas, use-as. Se sua fisiologia corporal não foi tão atraente, eleve os ombros, coloque um belo sorriso no rosto, enfim, aprenda com tudo e com todos. Mude a si mesmo na busca de novos e melhores resultados. Lei número 6. Se é para julgar as pessoas, julgue apenas suas atitudes e comportamentos. Quando alguém nos ofende, a reação normal, na maioria, é se magoar e entender a ofensa como algo pessoal e direto.
Quando alguém nos fecha no trânsito, o mais comum é xingar, reclamar e até mandar sinais agressivos e obscenos, entendendo aquilo como algo proposital e pessoal, algo que o suposto barbeiro fez diretamente contra nós. Essa maneira de levar a vida é muito pesada e nada produtiva. É como dar força e poder a alguém que não deveria ter força nem poder sobre sua vida. É deixar um desconhecido mandar nos seus sentimentos e emoções. O autorresponsável não julga o outro, mas sim a atitude dele. Seu diálogo interno é mais ou menos assim: que barbeiragem aquela pessoa fez, podia até causar um acidente. Já alguém com um nível baixo de autorresponsabilidade diria, aliás, gritaria: ei, seu irresponsável, está querendo me matar, seu cretino, imbecil. Comprou a carteira onde? E dali sairia irritado e zangado, tendo as próximas horas influenciadas negativamente por aquele que cometeu uma barbeiragem. Se agredir com palavras funcionasse, não teríamos mais barbeiros no trânsito. Em vez de julgar e condenar as pessoas ao seu redor, tente julgar e compreender as atitudes delas. E assim compreender que aqueles que cometem barbeiragem podem, talvez, ser indivíduos maravilhosos, que aqueles que nos magoam podem, um dia, ser nossos melhores aliados, que aqueles que não são tão verdadeiros conosco podem, no futuro, ser nossos protetores. E, se cada um de nós, em vez de procurar erros e falhas nos outros, procurasse em si, o mundo poderia ser muito melhor, com menos barbeiros, com menos ofensa e com mais verdade. O autorresponsável não julga o outro, mas sim a atitude dele. Lei número 6. Se é para julgar as pessoas, julgue apenas suas atitudes e comportamentos. Como diz nas Sagradas Escrituras: com a mesma moeda que julgas serás julgado, ou ainda conforme outra passagem. Só Deus pode julgar os vivos e os mortos. A nós só compete julgar as atitudes e ações. E de preferência começando por julgar as nossas próprias. Sábio é o homem que chega a ter consciência da sua ignorância. Barão de Itararé.